As mãos de Helena tremiam levemente enquanto ela subia ao palco do grande salão do Palácio Foz, em Lisboa. O seu marido, Rodrigo, acabava de puxá-la para junto de si enquanto recebia o prêmio de Cidadão Empresarial do Ano, diante de 300 das pessoas mais influentes de Portugal. Ele sorriu para a plateia, abraçou-a pelo ombro como se abraçasse uma criança e disse ao microfone: "A minha mulher, ela é simples, sabe? Doce como um cachorrinho, muito leal, não muito brilhante, mas leal." A sala explodiu em risadas. Sofia, a colega de língua afiada, inclinou-se para o microfone com um sorriso calculado. "Não podemos ser todos gênios, pois não? Algumas mulheres são feitas para apoiar grandes homens nos bastidores." Mais gargalhadas. Rodrigo bateu levemente no ombro de Helena, como se ela fosse uma criança que tinha cumprido bem o papel. "Podes ir sentar, querida. Os adultos estão a falar." Helena virou-se para deixar o palco. Foi então que as portas do fundo da sala se abriram com um estrondo. 4 homens com uniformes diplomáticos suecos marcharam pelo salão com precisão militar, as botas ecoando no chão de mármore. Atrás deles caminhava um homem alto, nos seus 60 anos, com uma faixa azul real e dourada atravessando o peito. Ele caminhou diretamente em direção ao palco, os olhos fixos em Helena. Mas para entender como Helena chegou àquele palco, é preciso recuar 3 anos. 3 anos antes, numa manhã de terça-feira no apartamento de luxo deles, no Chiado, Helena dobrava as camisas de Rodrigo com precisão mecânica, cada gola virada para a esquerda, cada manga completamente esticada. Ela aprendera essas regras do jeito difícil. "Amarrotaste a minha Oxford azul ontem", Rodrigo chamou lá do quarto. "Sabes o quanto é embaraçoso quando um sócio sênior chega ao tribunal parecendo que a mulher não sabe fazer nada?" Helena não respondeu. Descobriu cedo no casamento que o silêncio encurtava essas palestras. Rodrigo apareceu já vestido num fato cinzento carvão que custava mais do que a maioria das pessoas ganhava num mês. Examinou-a da cabeça aos pés como quem inspeciona uma nódoa no tapete. "Vais assim às compras? Pareces uma sem-abrigo. Veste algo decente, por favor. E a seco está na mesa." A porta fechou-se atrás dele. Helena esperou ouvir o elevador descer e então tirou o telemóvel. 5 mensagens não lidas, todas em sueco. A fusão de Tóquio precisava da sua aprovação. Bruxelas aguardava a sua assinatura para o acordo de infraestruturas. O pai perguntava quando ela voltava para casa. Ela respondeu rapidamente em sueco, os dedos voando pelo ecrã. Em 10 minutos, tinha autorizado a movimentação de 40 milhões de euros, reestruturado um acordo de dívida corporativa e recusado educadamente o convite do pai para regressar a Estocolmo. O telefone tocou com um número que ela reconheceu de Genebra. "Já, de Helena." Ela atendeu em sueco perfeito. Durante a hora seguinte, negociou uma complexa reestruturação financeira que salvaria 3.000 empregos em toda a Europa. A sua voz carregava uma autoridade que teria chocado Rodrigo. Clara, confiante, comandando o respeito de homens com o dobro da sua idade. Quando a chamada terminou, apagou-a do histórico como apagava todas as outras. Nessa noite, Rodrigo trouxe Sofia para jantar. Isso acontecia 2 vezes por semana com a desculpa de trabalhar em processos. Helena cozinhava enquanto eles sentavam à mesa da sala, as cabeças próximas, a rir de piadas que ela não fazia parte. "Este frango está seco", Rodrigo disse sem levantar os olhos dos papéis. "Desculpa, faço outra coisa." Sofia sorriu com falsa simpatia. "Não te desculpes, Helena. Cozinhar é difícil. Tenho a certeza de que estás a fazer o teu melhor." Rodrigo riu. Riu com a condescendência da colega para a sua própria mulher. Helena observou da soleira da cozinha. A cara dele mudava completamente quando olhava para Sofia. Animada, presente, viva de um modo que nunca era com Helena. "Podes dar-nos privacidade?" Rodrigo disse. "Estamos a tratar de assuntos confidenciais." Ela retirou-se para o quarto com o computador.
Assim que a porta se fechou, abriu ficheiros encriptados e reviu o estado financeiro da Sociedade de Advogados Monteiro e Saraiva, o escritório onde Rodrigo trabalhava, aquele que ele acreditava ser independente, o escritório que Helena comprara secretamente 3 anos antes para evitar a sua falência. Os sócios seniores não faziam ideia de quem realmente era a dona da empresa. A aquisição fora estruturada através de tantos fundos fiduciários e sociedades instrumentais que mesmo contabilistas forenses precisariam de meses para rastrear até ela. Da sala, ouviu a gargalhada brilhante de Sofia e o riso grave de Rodrigo em resposta. O som cortou-a por dentro como vidro. O telefone vibrou com outra mensagem em sueco. 3 anos já chegam. Provaste o que precisavas provar. Volta para casa. Helena fixou a mensagem. 3 anos a fazer-se pequena. 3 anos a suportar a crueldade casual de Rodrigo, os seus comentários desdenhosos, a sua preferência pela companhia de Sofia. 3 anos a testar se ele era capaz de amá-la, verdadeiramente amá-la, sem saber do seu título, da sua riqueza, da sua educação, do seu poder. Ele falhou todos os testes. Ela pensou no contrato pré-nupcial guardado num cofre no consulado sueco, aquele que os advogados de Rodrigo tinham redigido com tamanha arrogância nos termos que lhes eram favoráveis, que não tinham notado a cláusula que a equipa dela enterrara na página 47. A cláusula moral, a armadilha à espera de fechar. Da sala, ouviu Rodrigo dizer: "Não sei por que casei com ela. É tão gerível." Helena fechou o computador e tomou uma decisão. 3 anos chegavam. A mulher que Rodrigo chamava gerível tinha se licenciado na Universidade de Uppsala aos 19 anos, com as mais altas distinções, com dupla licenciatura em Direito Internacional e Economia. Falava 7 línguas fluentemente: sueco, inglês, alemão, francês, espanhol, mandarim e russo. Aos 21, fora encarregue de gerir as participações americanas do Fundo Familiar Bernadotte, uma carteira avaliada em 800 milhões de euros que tocava em tudo, desde startups de energia renovável em São Francisco a desenvolvimentos imobiliários em Miami. Nada disso constava em nenhum registro público acessível em Portugal. Cada noite, depois de Rodrigo adormecer, Helena trabalhava, escapulindo-se para o pequeno gabinete que ele nunca entrava porque o considerava a sua sala de artesanato. O portátil que ela usava estava encriptado com segurança de grau militar. As suas videochamadas eram encaminhadas por servidores em 3 países diferentes. A noite anterior à cerimônia, Helena chegou à casa mais cedo de uma suposta ida às compras e encontrou Rodrigo e Sofia na sala, a partilhar vinho, sentados mais próximos do que colegas precisam de se sentar. Ela parou no corredor, fora do campo de visão. "Então amanhã é a tua grande noite?" Sofia dizia. "Vais levar a Helena?" Rodrigo suspirou pesadamente. "Tenho de o fazer. Ficaria estranho não a levar. Mas, honestamente, ela vai ficar ali como uma decoração. Não vai perceber metade do que se discute." "Por que casaste com ela?" A pergunta de Sofia era ousada, íntima. "Porque era gerível." A resposta de Rodrigo veio depressa, como se ele pensasse nisso com frequência. "A minha primeira namorada era ambiciosa, sempre a competir comigo. A segunda queria demasiada atenção. A Helena não compete, não exige, não complica a minha vida. Existe em segundo plano." Sofia riu com prazer. "Isso é a coisa mais triste que já ouvi. Um casamento como conveniência. Funciona para mim. Tenho de admitir que ter alguém como tu por perto faz-me perguntar o que estou a perder." Helena ouviu o suficiente. Saiu em silêncio e caminhou durante 2 horas pelas ruas de Lisboa, o telefone a vibrar com mensagens da equipe de segurança. Quando regressou, Sofia já tinha ido embora. Rodrigo dormia no sofá, a garrafa de vinho vazia na mesa de centro. Ela olhou para ele durante um longo momento. Amanhã à noite, no jantar de gala, tudo terminaria.
Helena estava diante do espelho do quarto, vestida com o vestido cinzento que Rodrigo escolhera. Ele deslavava a sua tez, tornava-a pálida e esquecível. Ela observou-se desaparecer no tecido, tornando-se exatamente o que Rodrigo queria, invisível. Atrás do seu reflexo, Rodrigo ajustava o laço, já mentalmente na cerimônia a receber elogios. Não a olhou uma única vez. "Recorda-te", disse ele a verificar o relógio. "Sorri quando as pessoas te falam, mas não dês opiniões. Concorda com tudo o que eu disser. Esta é uma noite importante para mim." "Compreendo." "Bem, vamos." O Palácio Foz brilhava com luz quente. Helena caminhou 3 passos atrás de Rodrigo ao entrar, o seu papel claramente estabelecido. A primeira humilhação chegou em minutos. Margarida Costa, mulher de um secretário de Estado, conversava animadamente perto da fonte de champanhe com 4 outras mulheres de sócios. Helena aproximou-se do círculo, tentando juntar-se à conversa. Margarida olhou para ela e continuou a sua história sem pausa. Helena ficou na beira do círculo durante 5 minutos, a esperar uma abertura que nunca chegou. Nenhuma delas reparou na sua saída. Rodrigo estava do outro lado da sala a rir com o procurador-geral. Quando um mecenas das artes perguntou quem era Helena, a resposta de Rodrigo foi audível de longe. "Ah, é a mulher. A Helena não faz grande coisa." Sofia materializou-se ao lado de Helena, deslumbrante em seda esmeralda. "Que bom encontrar-te aqui escondida junto às entradas. Escolha inteligente, pelo menos a comida não te julga por não perceberes a conversa." Uma empregada passou com champanhe. Sofia apanhou 2 copos e deu um a Helena. "Nunca me disseste, acabaste o teu curso?" Rodrigo mencionou que desististe. "Lisboa, licenciei-me em Lisboa", Helena disse quietamente. "Ah, claro. E em que mesmo? Estudos gerais?" O tom de Sofia sugeria que isso era adoravelmente quaint. "Não precisamos todos de pós-graduações para ser felizes." Antes de Helena poder responder, Sofia já tinha avistado alguém mais importante e escorregado para longe. Helena precisava de ar. A varanda com vista para o Largo do Rato estava vazia. O frio de novembro mantendo os outros convidados lá dentro. Ela pousou os 2 copos e agarrou o corrimão de pedra. "A escapar dos parabéns?" Uma voz perguntou atrás dela. Frederico Magalhães saiu para a varanda, o rosto curtido pensativo. Com 62 anos, era o sócio-gerente da Monteiro e Saraiva há 2 décadas. Era também a única pessoa no mundo de Rodrigo que alguma vez olhara para Helena como se ela pudesse ser mais do que decorativa. "Precisava de silêncio", disse Helena. Frederico juntou-se a ela no corrimão. "O seu marido está muito satisfeito consigo esta noite. A fusão Henderson foi um trabalho impressionante. A arquitetura financeira muito sofisticada." Fez uma pausa. "Interessante que a estratégia espelha uma metodologia apresentada no Cimeiro Internacional de Finanças de Estocolmo há 5 anos, escrita por alguém chamado H.G. Bernadotte." Ele deixou o nome pairar no ar. "Estive nesse cimeiro." A apresentadora era brilhante. Nova, 20 e poucos anos, falava 6 línguas. Tinha uma visão que deixou economistas seniores a tomar notas freneticamente. O pulso de Helena acelerou, mas ela manteve a voz estável. "Parece impressionante." O que é ainda mais impressionante é que há 3 anos, quando o nosso escritório estava prestes a colapsar por dívidas, um doador anônimo reestruturou tudo e salvou-nos. O representante do doador falava apenas sueco durante as negociações. Frederico voltou-se para olhar diretamente. "O Rodrigo não fala sueco, mas já ouvi você ao telefone quando pensava que ninguém escutava." Os olhos deles encontraram-se. Helena não viu nenhuma ameaça na expressão dele, apenas curiosidade e algo parecido com respeito. "Há 3 anos que observo o Rodrigo tratá-la como mobília e pergunto-me por quê. Agora acho que percebo. Estava à espera de alguma coisa." Frederico endireitou o casaco. "Espero que chegue o que espera." Voltou para dentro, deixando Helena sozinha com os seus pensamentos acelerados.
A cerimônia atingia o seu pico. Rodrigo estava ao microfone a aceitar o prêmio, o holofote a fazê-lo brilhar de autossatisfação. A plateia aplaudia enquanto ele agradecia à sua equipa, aos seus mentores, à sua visão. "E tenho de agradecer à minha incrível mulher, Helena", disse Rodrigo, percorrendo a sala com os olhos até a encontrar perto do fundo. "Vem cá, querida." 300 pares de olhos viraram-se para ela enquanto ela caminhava para o palco. O vestido cinzento completamente esquecível no mar de vestidos de designer. Rodrigo puxou-a para junto de si, o aperto firme na cintura. "Não é, querida, a minha pequena dona de casa. Mal acabou a licenciatura. Coitada, mas faz um cozido à portuguesa fenomenal." As gargalhadas rolaram pela audiência. Algumas desconfortáveis, outras genuinamente divertidas. Sofia apareceu junto ao microfone, o timing perfeito. "Não podemos ser todos gênios, pois não? Algumas mulheres são feitas para apoiar grandes homens nos bastidores." Mais gargalhadas. Rodrigo sorriu para a plateia e então olhou para Helena com dispensa casual. "Podes ir sentar, querida. Os adultos estão a falar." As palavras caíram como uma bofetada. Públicas, gravadas, testemunhadas por todos os que contavam nos círculos jurídicos e políticos de Lisboa. Helena virou-se para deixar o palco. As portas do fundo da sala abriram-se com estrondo. 4 homens com uniformes diplomáticos suecos marcharam pela cerimônia com precisão militar, as botas ecoando no chão de mármore. As conversas morreram instantaneamente. Copos de champanhe pararam a meio do ar. Todos os olhos no Palácio Foz viraram-se para a entrada. Atrás dos guardas caminhava um homem que comandava a atenção simplesmente por existir. O príncipe herdeiro Gustavo da Suécia tinha 1,90 m. O cabelo prateado penteado para trás, o porte irradiando gerações de autoridade real. Usava as insígnias formais da realeza sueca, uma faixa azul meia-noite cruzando o peito, adornada com o emblema dourado das 3 coroas. Medalhas de uma vida de serviço diplomático brilhavam sob os lustres. Ele caminhou diretamente para o palco onde Rodrigo ainda estava parado, petrificado a meio da frase, o prêmio inutilmente apertado nas mãos. A sala prendeu o fôlego colectivamente. Gustavo parou a 1,5 m do palco, os olhos encontrando Helena. A expressão dele amoleceu por apenas um momento, o de um pai a ver a filha depois de muito tempo separados. Então, o rosto regressou à dignidade formal enquanto se dirigia à sala. "Boa noite. Peço desculpa por esta interrupção." O seu inglês era perfeito, acentuado com os tons refinados da aristocracia europeia. "Sou o príncipe herdeiro Gustavo da Suécia. Vim tratar de uma situação que envolve a minha filha e que exige correção imediata." A cara de Rodrigo esvaziou-se de toda a cor. "O quê?" Gustavo voltou-se para a sala, a voz chegando a todos os cantos do salão. "A minha filha mais nova, a princesa herdeira Helena Gustava Bernadotte, tem vivido em Portugal nos últimos 3 anos numa sabática privada. Um período de intercâmbio cultural e reflexão pessoal longe da formalidade da vida de corte." O silêncio era tão completo que o barulho do trânsito lá fora, no Largo do Rato, parecia ensurdecedor. "Fiquei recentemente a saber que durante este tempo a minha filha foi sujeita a um tratamento que é, francamente, indigno de qualquer ser humano, quanto mais de um membro da família real sueca." "Deve haver um engano", Rodrigo conseguiu dizer, os instintos de advogado finalmente reagindo apesar do choque. "A Helena Ela não pode ser... Não pode ser o quê, senhor Figueiredo? Uma princesa? Por que desistiu da licenciatura como acaba de informar 300 testemunhas?" Rodrigo abriu a boca. Fechou-a. Gustavo tirou do casaco uma pasta de couro. "Deixe-me clarificar alguns fatos para si e para esta ilustre assembleia." Abriu-a revelando documentos oficiais com selos reais. A princesa herdeira Helena Gustava Bernadotte licenciou-se na Universidade de Uppsala aos 19 anos com as mais altas distinções. Tem dupla licenciatura em Direito Internacional e Economia. Fala 7 línguas fluentemente.
tirou o outro documento. Aos 21 anos, foi nomeada para gerir a carteira de investimento americano do Fundo Familiar Bernadotte. Valor atual, 800 milhões de euros. Suspiros riparam pela sala. Alguém deixou cair uma taça de champanhe. O som ecoou no silêncio. Gustavo não tinha terminado. A princesa Helena tem tomado decisões que afetam mercados globais desde antes de o senhor ter passado no exame da Ordem dos Advogados. Ela negociou acordos, reestruturou dívidas corporativas, influenciou políticas a níveis que o senhor jamais alcançará. Rodrigo agarrou ao pódio como se fosse a única coisa a mantê-lo de pé. Isso é impossível. Eu saberia. Alguém me teria dito. Por que razão alguém lhe diria? O senhor nunca perguntou? A frase de Gustavo foi cirúrgica na sua precisão. Em 3 anos de casamento, nunca se informou sobre a educação da sua mulher, o seu historial familiar, os seus interesses ou as suas capacidades. Simplesmente decidiu que ela era simples, e isso bastou-lhe. Frederico Magalhães deixou escapar um curto e afiado riso de vindicação de algures na multidão. Gustavo produziu um terceiro documento, este mais espesso. Mas eis o que suspeito que lhe interessará mais. Sabe quem é o proprietário da Monteiro e Saraiva, sociedade de advogados? A confusão de Rodrigo era evidente. Os sócios. É coletivamente propriedade dos... Não? A interrupção de Gustavo foi absoluta. Há 3 anos o vosso escritório estava à beira da falência. Dívidas de 40 milhões de euros que teriam destruído tudo. Um doador anônimo comprou essas dívidas por uma fração do valor e reestruturou-as, salvando o escritório e todas as carreiras nele. Ergueu o documento. Esse doador foi o Fundo Familiar Bernadotte. Actuando através de 7 camadas de sociedades instrumentais e fundos fiduciários internacionais, a minha filha adquiriu a propriedade completa do seu escritório. Ela é proprietária da Monteiro e Saraiva há 3 anos. A sala explodiu. Sussurros tornaram-se conversas, tornaram-se exclamações de choque. Rodrigo recuou. A fusão Henderson. Fui eu que negociei isso. Fui eu que construí esse acordo. Construiu usando uma metodologia que a minha filha desenvolveu há 5 anos para o Cimeiro Internacional de Finanças de Estocolmo, disse Gustavo. E quando o acordo Henderson esteve quase a colapsar há 6 semanas, a minha filha salvou-o através das suas próprias ligações. O senhor tem sido bem-sucedido graças aos alicerces dela, enquanto zombava da inteligência dela. Os olhos de Gustavo encontraram Sofia, que se estava a esgueirar para a saída lateral. Senhorita Tavares, por favor, não saia. Temos assuntos a tratar sobre as suas comunicações com o escritório Kellerman e Ferreira. Sofia ficou imóvel. Gustavo voltou-se para Rodrigo, a expressão gelada. O senhor construiu a sua vida toda sobre o dinheiro da minha filha, a propriedade dela, a proteção secreta dela. Em troca, tratou-a com desprezo. Chamou-lhe simples. Humilhou-a publicamente. Valorizou-a tão pouco que não se deu ao trabalho de descobrir a primeira coisa sobre quem ela realmente é. Rodrigo estava a tremer. Eu não sabia. Como podia eu saber? Podia ter perguntado, disse Helena quietamente. Era a primeira vez que ela falava desde que o pai chegara. Todos os presentes voltaram-se para ela. A voz dela era diferente agora. Clara, educada, carregando o subtil sotaque da aristocracia sueca. A esposa apagada desaparecera. No seu lugar estava alguém completamente diferente. Ela caminhou devagar de volta para o centro do salão. Os movimentos fluidos e controlados. Há 3 anos fiz uma escolha. Escolhi casar com um homem que não sabia nada sobre mim para além do que podia ver. Uma jovem mulher a trabalhar numa gala de caridade, agradável o suficiente, dócil de temperamento. Ele perseguiu-me intensamente, como os homens fazem quando querem algo. Mas nunca me perguntou sobre os meus sonhos, a minha educação, a minha família, o que eu queria da vida. Simplesmente decidiu quem eu era, e isso bastou-lhe. O olhar dela percorreu a sala em silêncio.
Perguntei a mim mesma se era possível que alguém me amasse, verdadeiramente me amasse, sem saber do meu título, da minha riqueza, das minhas ligações. Então dei-lhe 3 anos para descobrir quem eu realmente era. 3 anos para mostrar curiosidade pela sua própria mulher. 3 anos para me fazer a mais básica das perguntas sobre mim mesma. Os olhos dela encontraram Rodrigo. Nunca perguntaste, nem uma única vez. Disseste-me o que vestir, o que dizer, onde ficar. Criticaste a minha cozinha, a minha aparência, a minha inteligência. Trouxeste a tua colega para casa e riste com ela sobre o quão simples eu era. Construíste o teu casamento inteiro na suposição de que eu era demasiado ingênua para notar, demasiado apagada para me importar, demasiado insignificante para importar. Não era minha intenção, Rodrigo começou. Era sim. A interrupção de Helena foi cirúrgica. Tinhas essa intenção em cada palavra, em cada comentário desdenhoso, em cada humilhação pública, em cada momento em que escolhias a companhia da Sofia em vez da minha. Acreditavas fundamentalmente que eu era inferior a ti, não menos educada, porque não sabias da minha educação. Não menos capaz, porque nunca te deste ao trabalho de conhecer as minhas capacidades. Acreditavas que eu era inferior, porque não exibia o tipo de ambição agressiva que consideravas valioso. A voz dela carregou os tons refinados da aristocracia europeia. É essa a diferença entre amar e possuir. Amar procura conhecer. Amar faz perguntas. Amar valoriza os pensamentos, os sonhos, os medos e as esperanças da outra pessoa. Possuir apenas requer controlo. O olhar dela varreu a audiência silenciosa. O Rodrigo não queria uma mulher. Queria um eletrodoméstico que sorrisse quando havia visitas. Várias mulheres na sala acenaram com a cabeça, quase inconscientemente. Helena voltou-se então para Sofia, que estava rígida entre os guardas, o vestido esmeralda de repente parecendo estridente sob as luzes. Quanto a si, senhorita Tavares, construiu a sua identidade em ser mais afiada, mais dura, mais implacável do que toda a gente à sua volta. Confundiu a gentileza das outras pessoas com fraqueza. Viu-me quieta e decidiu que eu era estúpida. Viu-me acomodada e decidiu que eu era sem valor. Nunca considerou que o silêncio pode ser estratégico, que a observação pode ser poderosa, que a gentileza pode ser uma escolha em vez de uma limitação. A voz de Helena manteve-se calma, quase suave, o que de algum modo tornava as palavras mais cortantes. A força real não precisa de derrubar outras pessoas. A confiança real não precisa de humilhar os outros para se sentir segura. Traiu um colega que confiava em si. Sabotou um homem que dizia respeitar e destruiu a sua carreira porque não conseguia ver além da sua própria ambição o suficiente para reconhecer que estava em terreno movediço. Uma única lágrima percorreu a face de Sofia, arruinando a maquilhagem cuidadosamente aplicada. Helena voltou-se para o pai, a expressão amolecendo quando o olhou. Os olhos de Gustavo tinham orgulho e alívio em igual medida. "Estou pronta", disse ela quietamente em sueco. Gustavo respondeu na mesma língua, a voz quente. "Bem-vinda à casa, minha filha." Ofereceu o braço. Desta vez, quando Helena o tomou, caminhou com o porte inconfundível da realeza, medido, gracioso, absolutamente seguro de si. Moveram-se em direção às portas juntos, os guardas suecos formando-se à volta deles. A multidão permaneceu imóvel, 300 das pessoas mais influentes de Portugal de pé em absoluto silêncio, enquanto observavam uma mulher que tinham descartado como insignificante revelar-se como alguém que possuíra o seu mundo inteiro, sem nenhum deles o saber. Frederico Magalhães começou a aplaudir. Lentamente, outros juntaram-se a ele. O som cresceu até encher o salão. Não o aplauso educado da obrigação social, mas o reconhecimento genuíno do que tinham acabado de testemunhar. Helena não o reconheceu. Simplesmente saiu do Palácio Foz, no braço do pai, deixando para trás um marido que perdera tudo e uma colega que se destruíra a si mesma.
As portas fecharam-se atrás da delegação sueca com um suave e definitivo clique. 6 meses depois, a princesa herdeira Helena Gustava Bernadotte estava num pódio no grande salão do Palácio Real de Estocolmo, a dirigir-se à Cimeira Internacional de Desenvolvimento Econômico. 200 delegados de 47 países ouviam enquanto ela delineava a sua proposta de reestruturação da dívida corporativa predatória em países em desenvolvimento. Ela falou primeiro em inglês, depois passou para francês para a delegação africana, depois para espanhol para os representantes latino-americanos. Quando terminou, os aplausos foram imediatos e prolongados. O ministro das Finanças norueguês aproximou-se dela depois com respeito genuíno nos olhos. Sua Alteza. Esta metodologia podia genuinamente mudar a forma como abordamos o crédito internacional. Já considerou apresentá-la ao Comitê de Economia do Nobel? Helena sorriu. Já me pediram um documento completo. Reúno-me com eles no próximo mês. Notícias de Lisboa chegavam-lhe ocasionalmente através de Frederico Magalhães, que assumira a gestão do escritório e estava a implementar reformas abrangentes à cultura da firma. Rodrigo tinha saído de Portugal. Segundo Frederico, mudara-se para o interior do Alentejo e aceitara um posto como advogado de apoio judiciário numa pequena vila perto de Évora. O trabalho era exigente, a remuneração mínima, e os clientes eram pessoas que a sociedade tinha em grande parte esquecido. O oposto completo da sua vida anterior. Sofia fora desbarrada pela Ordem dos Advogados 2 meses após a cerimônia. Tinha publicado umas memórias 3 meses depois, intituladas O Preço da Ambição. Como destruí a minha carreira através da crueldade. Estava a vender moderadamente bem na secção de autoajuda. Helena recebera um exemplar com uma nota manuscrita. Peço desculpa pelo que lhe fiz. Merecia melhor. Espero que algum dia me possa tornar alguém que mereça perdão. Helena não respondera, mas também não atirara o livro fora. O seu telefone vibrou enquanto saía da recepção da cimeira. Uma mensagem da irmã Cristina. Há um diplomata norueguês aqui para o jantar de Estado esta noite. Erik Johansson, adido cultural. Muito bonito, muito gentil. Fez-me 17 perguntas sobre a minha investigação em biologia marinha. 17. Sento-o ao teu lado? Helena sorriu para o ecrã. Só se me fizer perguntas a mim também. Já perguntou ao pai sobre o teu trabalho em desenvolvimento econômico? Queria saber tudo sobre a tua educação e formação. Acho que vais gostar dele. Nessa noite, Helena sentou-se ao lado de Erik Johansson ao jantar. Era de facto bonito, cabelo cor de areia, olhos castanhos quentes, um sorriso fácil. Mas o que mais a impressionou foi a curiosidade genuína dele. Perguntou sobre os seus anos em Uppsala, sobre o trabalho com o Fundo Bernadotte, sobre os pensamentos dela acerca da cooperação nórdica. Ouviu as suas respostas com atenção focada, fez perguntas de seguimento, quis perceber não apenas o que ela fazia, mas por que razão lhe importava. Li a sua proposta sobre reestruturação da dívida, ele disse enquanto a sobremesa era servida. A secção sobre proteger os serviços sociais durante as transições econômicas era brilhante. Como desenvolveu essa metodologia? Helena sentiu algo quente florir no peito. Um homem que perguntava, que queria saber. Passei 3 anos em Portugal, disse ela com cuidado, a aprender o que acontece quando as pessoas são valorizadas apenas pelo que os outros conseguem ver à superfície. Essa experiência ensinou-me a olhar mais fundo, a fazer perguntas, a nunca assumir que conheço a história completa de alguém. Erik acenou pensativamente. Isso deve ter sido difícil. Foi, mas ensinou-me algo importante. Helena encontrou os olhos dele. Ensinou-me que a minha voz importa, que quieto não significa impotente, e que quem verdadeiramente te valoriza vai querer saber quem realmente és. Gostaria de saber quem realmente és, disse Erik simplesmente. Se estiveres disposta a partilhar. Helena sorriu. Faz-me perguntas e eu respondo-as. Pela primeira vez em anos, sentiu-se genuinamente vista.
Você está sem mensagens gratuitas até 19h fazer upgrade Sonnet 4.6. Claude é uma IA e pode cometer erros. Por favor, verifique as respostas.